TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar. Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump anunciou novas tarifas de 30% sobre os produtos do México e da União Europeia. Trump diz que não tem planos imediatos de conversar com Lula sobre a questão tarifária no Brasil. E o presidente brasileiro volta a falar em reciprocidade de tarifa em um discurso no Espírito Santo. O governo americano endurece as sanções contra o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por participação em graves violações de direitos humanos. O maior narcotraficante do Equador aceita ser extraditado aos Estados Unidos. Uma onda de calor atinge a capital da Rússia com temperaturas recordes. A Venezuela entra em uma nova campanha eleitoral para prefeito em clima de desinteresse de eleitores. E você vai conhecer 2 mulheres que construíram uma casa com garrafas de vidro recolhidas do lixo, criando um espaço de ecoturismo em Pernambuco. Agora no Jornal Mundial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas de 30% sobre produtos do México e da União Europeia. Vamos conversar com João Pedro Coutinho, que traz os detalhes. Boa noite, João. Quando estão previstas para entrar em vigor essas tarifas? Boa noite, João Pedro. Boa noite, Victoria. Boa noite a você que nos acompanha. Respondendo a sua pergunta, João, essas novas tarifas estão previstas para entrar em vigor no dia 1º de agosto. Essa informação foi confirmada pela Casa Branca e vem em cartas oficiais enviadas aos líderes do México e da União Europeia. No caso do México, o Trump justificou a medida como uma forma de combater a crise do fentanil, responsabilizando o país por não conseguir conter os cartéis de drogas. Ele disse literalmente que não vai permitir que a América do Norte vira um playground de narcotráfico, entre aspas. Já no caso da União Europeia, o argumento foi econômico, déficits comerciais persistentes e o que Trump chama de relação comercial desigual. O presidente ainda alertou, se houver retaliação, a tarifa pode ser ainda maior. Além desses 2 blocos, outros 23 países também já foram notificados, entre eles o Brasil, que recebeu a maior tarifa até agora, 50%. O presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reagiu afirmando que essas tarifas podem interromper cadeias de suprimento essenciais, principalmente no setor de medicamentos. No México, o governo informou que tenta um acordo com os Estados Unidos antes da data limite. Ou seja, o mundo volta a ligar o alerta para possíveis impactos de uma nova guerra comercial. E o Brasil, como já vimos nos últimos dias, está diretamente no centro desse debate. A gente segue acompanhando todos esses detalhes dessas informações do Trump. E qualquer novidade, eu volto aqui para mais informações. Essas são as informações, volto com vocês no estúdio. João Pedro. Então vamos acompanhar tudo. Muito obrigado, João, pelas suas informações e um ótimo domingo para você. Donald Trump disse que não tem planos imediatos de conversar com o presidente Lula sobre a questão tarifária, mas pode falar com o líder brasileiro em algum momento. Já em um discurso no Espírito Santo ontem, Lula destacou que o governo tem o apoio do povo brasileiro para enfrentar as sanções econômicas americanas e que o Brasil não pode abaixar a cabeça para o que considerou chantagens e ameaças de Trump. O presidente americano Donald Trump voltou a dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebe um tratamento injusto pela justiça brasileira. O republicano disse ainda que não tem planos imediatos para falar com Lula sobre a questão tarifária, mas que pode conversar com o presidente brasileiro em algum momento. Trump falou a repórteres ao deixar a Casa Branca para visitar o estado do Texas. Talvez em algum momento eu fale com ele, no momento não. Estão tratando o presidente Bolsonaro de forma injusta. Ele é um bom homem, sabe, eu conheço bem, negociei com ele. Bolsonaro era um negociador duro, e eu posso dizer que era um homem muito honesto e amava o povo brasileiro. Eu não deveria gostar de Bolsonaro, porque ele era muito duro nas negociações, mas também era muito honesto. E eu conheço os honestos e conheço os corruptos.
O ex-presidente Bolsonaro está inelegível e responde a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal por envolvimento na tentativa de golpe de Estado em 2022. Na última quarta-feira, Trump enviou uma carta a Lula anunciando uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil, na qual afirmou também que Bolsonaro sofria uma caça às bruxas no país. A nova alíquota deve entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. O presidente Lula participou nesta sexta-feira em Linhares, no Espírito Santo, de uma cerimônia de lançamento de indenização aos atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. No evento, Lula voltou a defender o uso da lei de reciprocidade para responder às taxações de Trump, caso as negociações com Washington não venham a surtir efeito. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Vou tentar e brigar em todas as esferas para que não venha taxação. Vou brigar no OMC, vou conversar com meus companheiros dos BRICS. Agora, se não tiver jeito no papo, no tete-a-tete, nós vamos estabelecer a reciprocidade. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Taxou aqui, a gente taxa lá. Na quinta-feira, Lula afirmou que estava disposto a negociar sobre a intenção dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre produtos brasileiros, mas reiterou que seu governo avalia medidas de reciprocidade. Os Estados Unidos endureceram ontem sua política contra Cuba com as primeiras sanções contra o presidente Miguel Díaz-Canel por sua participação em graves violações de direitos humanos, ao completarem 4 anos de históricos protestos antigovernamentais. O governo americano anunciou nesta sexta-feira pela primeira vez sanções contra o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por seu papel no que considera a brutalidade do regime contra o povo, ao completarem 4 anos de históricos protestos antigovernamentais na ilha comunista. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, informou que os Estados Unidos restringiram o visto de Díaz-Canel e de pessoas que ele chamou de figuras-chave do regime cubano. Entre eles estão o ministro da Defesa, Álvaro Lopes Miera, e do Interior, Lázaro Alberto Álvares Casas. A sanção ao presidente cubano eleva ao máximo a pressão sobre o governo de Cuba. O Departamento de Estado americano também colocou o Torre K, um hotel de 42 andares em Havana, na lista de lugares restritos. Segundo o departamento, o objetivo é evitar que dólares americanos financiem a repressão do regime cubano. Em 11 de julho de 2021, milhares de cubanos saíram às ruas aos gritos de "temos fome" e "abaixo a ditadura" em protestos inéditos desde a Revolução de 1959. Uma pessoa morreu, dezenas ficaram feridas e centenas foram detidas. Nesse dia, em uma mensagem televisionada, Díaz-Canel deu a ordem de combate para que cubanos que apoiam o governo saíssem para confrontar os manifestantes. Os Estados Unidos sempre condenaram a resposta do governo cubano aos protestos. Com o retorno do presidente republicano Donald Trump, a relação se tensionou ainda mais. A Venezuela entrou em uma nova campanha eleitoral para prefeito em clima de desinteresse de eleitores. A campanha para a eleição a prefeito na Venezuela começou nesta sexta-feira em meio a um amplo desinteresse por parte de muitos eleitores. A eleição está marcada para 27 de julho. A votação ocorre 2 meses após as eleições parlamentares e para governadores, nas quais o chavismo obteve vitória esmagadora depois que a maior coalizão opositora decidiu boicotar o processo. A oposição liderada por Maria Corina Machado não inscreveu candidatos nem convocou o eleitorado a participar. Uma medida tomada para denunciar a proclamação do presidente Nicolás Maduro. A oposição considera que a eleição de Maduro foi fraudulenta. O Conselho Nacional Eleitoral não publicou a apuração detalhada da eleição presidencial, como exige a lei, alegando ter sido alvo de um ataque cibernético. Também não foram divulgados os resultados detalhados das eleições anteriores, nas quais o partido de Maduro venceu 23 das 24 governadorias e obteve maioria absoluta na Assembleia Nacional. Nas ruas, muitas pessoas desconhecem que haverá eleições em 27 de julho e outras evitam falar do tema por medo. Após a eleição presidencial de 28 de julho do ano passado, 2.400 pessoas foram presas em protestos contra a reeleição de Maduro, assim como dezenas de colaboradores de Machado, que passou à clandestinidade.
Veja daqui a pouco, o maior narcotraficante do Equador aceita ser extraditado aos Estados Unidos. E você vai conhecer duas mulheres que construíram uma casa com garrafas de vidro recolhidas do lixo em Pernambuco. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente, de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, há 3 anos a verdade em primeiro lugar. A capital da Rússia, Moscou, enfrenta uma nova onda de calor que levou a temperatura acima dos 35 graus e quebrou um recorde de quase 30 anos. Moscou enfrenta uma onda de calor. Na capital russa, uma cidade de clima continental, o recorde de temperatura de 33,4 graus, estabelecido em 1996, foi superado na quinta-feira, com 33,9 graus. A informação é do Centro Meteorológico Russo em seu site. Nesta sexta-feira, as temperaturas podem quebrar um novo recorde, já que os serviços meteorológicos projetam temperaturas de até 36 graus. A onda de calor persistirá até o início da próxima semana em toda a Rússia central e no sul da Europa, com temperaturas entre 3 e 8 graus acima das médias climáticas, prevê o Centro Meteorológico Russo. Desde o início da semana e da chegada da onda de calor, os moradores têm corrido para suas casas nos subúrbios, assim como para os parques e fontes da capital. Os cientistas vêm alertando há anos sobre o impacto das mudanças climáticas em ondas de calor, secas e outros eventos extremos, que estão se tornando mais intensos e frequentes. A Europa Ocidental teve o mês de junho mais quente de sua história, quando temperaturas extremas atingiram o continente em 2 ondas de calor consecutivas, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. Falando em calor, agora vamos saber da previsão do tempo. Boa noite, Gleidson. O que você traz? Olá, Vitória. Olá, João Pedro e a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Mundial. O dia hoje vai ser meio termo. Vai ter calor e frio concentrados em uma parte do dia. Grande parte do país hoje vai ter um dia ensolarado e risco de chuva só em partes do extremo norte do país até parte do Maranhão e parte da Paraíba até mais ou menos a região metropolitana de Porto Alegre. Ali, primeiro pegando a parte do litoral paraibano até o sul fluminense, ainda pegando parte do centro-sul de Minas Gerais, parte de Florianópolis, da região de Florianópolis até o sul e região metropolitana do Rio Grande do Sul. Vamos ver algumas temperaturas hoje. No Tocantins hoje vai ter máxima de 32 graus. Coxim, em Mato Grosso do Sul, vai ter máxima de 30 graus.
E Formoso, em Minas Gerais, vai ter máxima hoje de 28 graus. Como vocês estão vendo, o dia hoje vai ser bem equilibrado em todo o país. Eu vou finalizar o nosso momento de previsão de hoje com imagens de Belo Horizonte, que vai ter ali nas proximidades riscos de chuva hoje. Alô, Belo Horizonte, muito obrigado aí a quem da região que está nos acompanhando. Eu volto aí para o estúdio com Vitória e João Pedro. Boa noite a vocês e um bom sábado a todos. Muito obrigada, Gleidson, pelas suas informações. Um ótimo domingo. O maior narcotraficante do Equador, Adolfo Macias, conhecido como Fito, aceitou ser extraditado para os Estados Unidos de maneira livre e voluntária. Segundo a Corte Nacional de Justiça, ele é acusado pelos americanos de tráfico de cocaína e armas. O maior narcotraficante do Equador, Adolfo Macias, conhecido como Fito, aceitou ser extraditado para os Estados Unidos de maneira livre e voluntária. O criminoso havia sido recapturado há 2 semanas na cidade portuária de Manta, no sudoeste do Equador. Segundo a Corte Nacional de Justiça, ele fugiu de uma prisão de segurança máxima em Guayaquil em janeiro de 2024. Fito estava preso desde 2011 e cumpriu uma pena de 34 anos. Ele foi acusado em abril pela Promotoria Americana de 7 crimes, incluindo tráfico de cocaína e de armas. Fito será o primeiro equatoriano a ser extraditado após o país aprovar a entrega de nativos em um referendo de abril do ano passado, proposto pelo presidente Daniel Noboa. Este é mais um dos esforços do líder que declarou guerra ao crime organizado. O Equador deixou de ser há alguns anos uma região de paz entre a Colômbia e o Peru, os principais produtores mundiais de cocaína. O país se tornou uma das nações mais violentas do mundo por conta de uma guerra pelo poder entre organizações ligadas a cartéis internacionais. Mais de 260 mil afegãos foram deportados do Irã em apenas 9 dias, segundo informou a Organização Internacional para as Migrações, que alertou para a escalada sem precedentes do fluxo e para a falta crítica de recursos para atender aos mais vulneráveis. Mais de 264 mil afegãos indocumentados foram obrigados a regressar ao seu país desde o Irã nos últimos 9 dias, segundo informou nesta sexta-feira a Organização Internacional para as Migrações, que alertou para a escalada sem precedentes do fluxo e para a falta crítica de recursos para atender aos mais vulneráveis. Desde 1º de junho, mais de 546 mil pessoas regressaram do Irã, o que eleva para mais de 1 milhão o total neste ano, segundo alerta a agência da ONU. Em maio, Teherã deu como prazo final 15 de julho para que os afegãos sem documentação deixassem o país, uma medida semelhante à adotada pelo Paquistão em abril, a segunda nação com mais deportações de pessoas afegãs. A ONU e a Cruz Vermelha alertam que o número pode ultrapassar os 2 milhões até o final do ano, em uma crise que atingiu picos de até 50 mil pessoas cruzando a fronteira iraniana em um único dia. O Afeganistão enfrenta uma das piores crises humanitárias da atualidade, com cerca de 23 milhões de pessoas, o que equivale a metade da população necessitando de assistência em um contexto de seca, pobreza extrema e isolamento internacional. O Irã acolhe mais de 3,5 milhões de refugiados, em sua maioria afegãos que fugiram de décadas de conflito e instabilidade. Nos últimos meses, o país intensificou as expulsões de imigrantes indocumentados em meio a uma grave crise econômica e crescentes tensões regionais. A Polícia Civil investiga um assalto que deixou uma família refém em Mãe do Rio, nordeste do Pará. O crime ocorreu na quinta-feira e foi registrado por câmeras de segurança. De acordo com as imagens, era por volta das 20 horas e 50 minutos, quando a família estacionava o carro na garagem de casa e foi surpreendida por 3 criminosos encapuzados e armados. Eles anunciaram um assalto e invadiram a residência. Durante a ação, a filha do casal que estava no pátio ficou visivelmente apavorada. Enquanto a jovem entregava seus pertences, um dos assaltantes rendeu o pai dela. Em seguida, 2 criminosos entraram em casa em busca de objetos de valor. Segundo a polícia, os assaltantes procuravam por joias, dinheiro, celulares e o veículo da família, que também foi levado. Após o crime, o trio fugiu em direção ao município de Aurora do Pará, que fica a cerca de 10 quilômetros de Mãe do Rio.
A Polícia Civil informou em nota que segue com as investigações por meio da Delegacia de Mãe do Rio para identificar e prender os demais envolvidos no crime. Morreu hoje aos 69 anos o radialista Jackson Warren em Aracaju. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital de Cirurgia para tratamento de saúde. Ele era servidor aposentado da Universidade Federal de Sergipe, onde exerceu as funções de ditalógrafo, locutor e mestre de cerimônia. Desde 2013, apresentava o programa Chega de Saudade aos sábados, das 8 horas às 10 da manhã, na rádio UFS-FM 104.7. Como locutor, também atuou na extinta radiodifusora AM, atual APRP, e na Atalaia AM. Jackson também era professor aposentado da Educação Básica da Secretaria da Educação do Estado de Sergipe. O corpo do radialista foi velado às 14 horas deste sábado, na rua Itaporanga, centro de Aracaju. O sepultamento foi realizado no cemitério Santa Isabel, no bairro Santo Antônio. A educadora socioambiental Edna Dantas e sua filha, a produtora de moda Maria Gabriele, construíram uma casa de 7 cômodos com 8.000 garrafas de vidro recolhidas do lixo. E com isso criaram um espaço de ecoturismo em Itamaracá, no estado de Pernambuco. Na bucólica Praia do Sossego, na ilha de Itamaracá, no Grande Recife, 2 mulheres negras mostraram como as toneladas de resíduos que a gente descarta todo dia são muito mais valiosas do que se imagina. A educadora socioambiental Edna Dantas e sua filha, a produtora de moda Maria Gabriele, construíram uma casa de 7 cômodos com 8.000 garrafas de vidro recolhidas do lixo. Batizado de Casa de Sal, em referência ao mar e à areia da qual é feito o vidro, o imóvel de 70 metros quadrados, que conta com fossa biodegradável para irrigação e telhas de material reutilizado, não só serve de moradia para a família, como se tornou um espaço de ecoturismo. A obra, realizada com a ajuda da comunidade, começou no dia 1º de maio de 2020 e levou 1 ano e meio para ser concluída. Filha de pernambucanos que migraram para o Paraná entre as décadas de 1960 e 1970 para trabalhar em lavouras e madeireiras, Edna, que passou a maior parte da vida em Curitiba, decidiu se mudar para Pernambuco, onde tem família, em dezembro de 2018. Após passar um tempo com parentes em Igaraçu, na região metropolitana, a educadora socioambiental, que tem formação em gestão pública, se estabeleceu em Itamaracá em janeiro de 2019. No começo, ela alugou uma casa na Enseada dos Golfinhos, praia vizinha à do Sossego. Ao verem a quantidade de lixo despejado nas áreas de mangue próxima à beira-mar, Edna e Gabriele mobilizaram um grupo de 30 pessoas da vizinhança para recolher os resíduos e criar um jardim comunitário com material reciclado. Foi aí que a educadora teve a ideia de construir a Casa de Sal. Segundo Edna, o conhecimento sobre construção e uso de resíduos reutilizados vem de família. Assim como essa bagagem, o projeto da casa, idealizado por Edna, partiu de referências buscadas na ancestralidade. Posicionadas verticalmente nas paredes, as garrafas entraram no lugar de tijolos, dando uma estética diferente à casa, construída sob bases convencionais com madeira e cimento. Entre as vantagens do uso desse novo material de construção está o custo, segundo a educadora socioambiental. Outro ponto positivo, de acordo com ela, é o controle da temperatura. O vidro controla a temperatura e a casa é parede dupla. Ela não é uma parede só de garrafa. Ela é uma parede para dentro e outra para fora, formando um bloco com uma garrafa de um lado para o outro, segundo detalhou a educadora. De acordo com Gabriele, ela e a mãe foram responsáveis por grande parte da obra, mas as duas também contaram com a ajuda dos vizinhos. O piso e o telhado foi em processo de mutirão com 2 famílias amigas da gente, segundo informou a produtora de moda. Que coisa linda, né? Sim, isso mostra a importância de reciclar. Amanhã a programação da TV Mundial será muito especial, porque será 13 de julho, dia em que foi fundada a TV no ano de 2022. Às 12 horas haverá a Hora do Esporte com Eduardo Pires, às 18 Revista do Domingo com Clara Bezerra e às 20 horas programa especial 3 anos da TV Mundial. Não perca! O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram.
TV Mundial UFC, 05 Notícias, nosso portal. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.